rural não, enquanto seu vai jogando joguinho. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. É mole isso? Eu aguento isso? Galera, hoje nós vamos falar sobre as máquinas. E vamos falar sobre como essas máquinas que estão ao nosso redor transformam a nossa vida. Não é bem assim mesmo? Às vezes parece que algumas coisas são difíceis e outras são tão simples. As máquinas fazem parte de nossa vida, transformam a nossa vida e estão por todo lado, fazendo muitas vezes, dando a impressão de que a vida fica mais cômoda, fica mais fácil, fica mais simples. Então, eu quero te dizer o seguinte, nem sempre isso foi realidade dentro da existência humana. Essa grande quantidade de máquinas que nos auxiliam nos nossos afazeres, elas começaram a fazer parte da nossa vida, principalmente depois da Revolução Industrial. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos lá! Muito bem, vamos dar início então aos nossos estudos sobre a Revolução Industrial. Lembrando sempre que iniciamos uma nova unidade, o capítulo 13 aí da nossa apostila, é importante destacarmos tempo e espaço para que nós possamos estarmos mais familiarizados aí com a nossa localização temporal e espacial, beleza? Então olha só, destaquei aqui para você século XVIII, olha só, aquele período, o século das luzes, não é? Principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, nós vamos ter esse desenvolvimento da Revolução Industrial. Ou seja, o que é uma revolução? Um processo de transformação intensa. Mas professor, um processo de transformação intensa no quê? Nos meios de produção? Sim, nos meios de produção, mas muito mais do que isso, porque essa transformação nos meios de produção vai gerar uma série de outras transformações que nós vamos ver também nessa aula, ok? Então olha só, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte, a Revolução Industrial é um processo que se inicia neste momento, mas não para. Nós vamos ter uma segunda Revolução Industrial, uma terceira Revolução Industrial, mas o que interessa para nós agora é a chamada Primeira Revolução Industrial. E quais são algumas características importantes para este momento? Primeiro, matéria-prima que vai ser utilizada principalmente para gerar energia. Carvão, e nós vamos ter também uma necessidade muito grande de ferro para a construção de máquinas, ok? E a força propulsora, o vapor. Então, essas são características da primeira Revolução Industrial. Então, uma necessidade, uma busca intensa por ferro e carvão, e também como força produtora, como força propulsora, nós temos aí o vapor, ok? Galera, o que é então essa questão da Revolução Industrial? Olha só, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de produzir, de transformar a natureza. A partir de matérias-primas que nós buscamos na natureza, nós criamos coisas que têm como objetivo facilitar a nossa vida. Agora, é importante destacar que existem formas diferentes de fazer essa produção. E nós, enquanto seres humanos, nós evoluímos de um processo mais artesanal para um processo de manufatura e, finalmente, um processo de maquinofatura. Vamos analisar cada um desses momentos aqui. Como é a produção artesanal? A produção artesanal é aquela onde o indivíduo faz com as próprias mãos. Aquela mais básica, aquela onde o indivíduo que está produzindo, ele tem todo o conhecimento do processo de produção. É ele quem vai atrás da matéria-prima, é ele que inicia o processo e termina, sempre de maneira manual. É claro, mesmo o processo artesanal, ele também passa por uma evolução. Se você pegar ali os primeiros seres humanos primitivos, a sua produção ela era artesanal. Quando você vai adiante e você pega ali na Idade Média, ainda é uma produção artesanal, só que você já tem ali pessoas com uma habilidade muito grande, desenvolvida, com conhecimento adquirido e que conseguem fazer coisas mais complexas. Cadeiras, sapatos, roupas, ferraduras, então tudo isso é artesanato, ou seja, o artesão ele domina todo o processo de produção. Chegamos então no segundo momento. Com o desenvolvimento do processo comercial,
algumas pessoas perceberam, sentiram a necessidade de ampliar os seus negócios. E principalmente ali, já partindo para o final da Idade Média, você começa a ter uma fragmentação na produção. Nós vamos chegar nas manufaturas. O que é isso? Agora eu vou dividir as atividades. Muitas vezes eu vou pegar aí diversas pessoas, colocar dentro de um barracão e vou dividir as atividades. Perceba que nesse tipo de produção eu consigo produzir mais, entretanto eu não tenho uma única pessoa produzindo, mas eu tenho um grupo de pessoas e eu já tenho uma divisão de trabalho. Essa então é a manufatura. Quando nós estudamos, por exemplo, ali as grandes navegações, você deve se lembrar que muitas vezes nós falávamos assim: olha, a metrópole manda produtos manufaturados para a colônia. Lembra? Então o que são esses produtos manufaturados? Produtos que são feitos a partir deste processo de manufatura, ou seja, tudo ainda manual, não é? Com pouco envolvimento ou nenhum envolvimento de nenhum tipo de máquina, mas com uma divisão de trabalho e uma produção já em uma escala um pouco maior. Por quê? Porque eu tenho uma demanda, uma necessidade e eu quero atender essa demanda, vender os meus produtos, eu preciso produzir mais. E o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é a introdução de máquinas nesse processo de manufatura, transformando a manufatura em maquinofatura, ok? Então é este o momento. Agora, vindo para este lado aqui, eu quero que você entenda que essa transformação, ela não é apenas uma transformação na maneira de produzir, muito mais do que isso. Essa transformação na maneira de produzir, ela vai levar a uma verdadeira transformação nas cidades, no modo de vida das pessoas, nas relações sociais. Para você ter uma ideia, basicamente, antes da Revolução Industrial, as cidades, elas eram geralmente grandes centros comerciais e não grandes centros de produção. Você precisa se lembrar que as cidades na Europa, muitas delas se desenvolveram a partir dos burgueses. Você lembra que era um burgo, um grupo de comerciantes que iam se aglomerando ali e acabavam criando, formando uma cidade. Então, num primeiro momento, as cidades elas eram centros comerciais. Com a Revolução Industrial, muitas cidades elas se transformam em centros de produção. As fábricas começam a ocupar o cenário da cidade. As fábricas começam a aparecer cada vez mais dentro da cidade. E isso vai mudar completamente a dinâmica de vida dentro dessa cidade. E os costumes também. Por quê? Com a fábrica e com a máquina, o dono, né, de toda a fábrica, ele começa a ter um controle maior sobre a força de produção. Ele contrata trabalhadores e consegue controlar o ritmo de produção desses trabalhadores. E estipula também um horário para começar e um horário para terminar. E por conta disso é necessário agora a existência de relógios, como não? Porque precisamos determinar o momento do início e do final. E todos precisam saber quando estamos começando. No primeiro momento, muitos desses relógios começam a ser construídos dentro das cidades, nas torres de grandes igrejas, por exemplo. Você está percebendo? Novos instrumentos estão surgindo. Instrumentos que agora são necessários para a vida humana. Antes não era necessário. Quando o camarada morava no campo, ele trabalhava no ritmo da natureza. Quando estava claro, ele ia trabalhar. Quando estava escuro, ele ia descansar. Não existia uma necessidade exata de marcação de tempo. Agora não. No tempo da fábrica, é importante que isso ocorra. E, consequentemente, não são apenas as cidades que se transformam. Você tem a questão da poluição também, que começa a surgir. Os trabalhadores das fábricas, eles querem morar próximo do seu local de trabalho, até porque as jornadas de trabalho, elas eram muito extensas, chegando a 16 horas, para você ter uma ideia. E esses trabalhadores, eles queriam morar próximo da fábrica. Por conta disso, então, começam a surgir residências humildes e cada vez mais começam a pulular ali dentro das grandes cidades. Então você tem transformação nas cidades, nas relações sociais e transformações nos costumes. Então você percebe que é muito mais do que apenas uma transformação nas formas de produção. Bom, avançando para o próximo tópico, eu disse para vocês que a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra. É óbvio,
começa na Inglaterra e não para, ela se expande para outros países. Só que para nós, neste momento, o que interessa é estudarmos, analisarmos o início deste processo. Então, o início se dá na Inglaterra. Quais são os fatores que contribuem para que este início ocorra na Inglaterra e não em outro espaço, em outro país? Vamos lá então? Vamos analisar esses fatores. Olha só. Primeiro fator que eu destaquei aqui é a burguesia enriquecida. Se eu estou disposto, se eu quero criar, inventar máquinas que possam fazer com que a minha produção ela seja mais rápida, que ela seja mais efetiva, que ela seja melhor, eu preciso ter dinheiro para investir. E a Inglaterra possui neste momento uma burguesia extremamente enriquecida. Enriquecida por diversos fatores. Vamos lá? Vamos relembrar quais são esses fatores? Olha só, tráfico negreiro. O tráfico negreiro, ele era extremamente lucrativo. Você buscar escravos na África e levar para a América era uma coisa que gerava um lucro assim gigantesco. Então, este é um dos primeiros fatores que nós podemos destacar para que você tenha uma burguesia enriquecida dentro da Inglaterra. Segundo fator que eu vou destacar aqui para esta burguesia enriquecida, a questão dos piratas. Lembra que eram chamados de corsários? Professor, por que são chamados de corsários? Porque a rainha da Inglaterra concedia uma carta que era chamada de carta de corso para que estes piratas muitas vezes atacassem outros navios, roubassem a carga destes navios e trouxessem para a Inglaterra. Então, muita dessa riqueza também é gerada a partir desta pilhagem. Ô professor, mas por que um pirata iria querer essa associação com a rainha e ele ter que dividir metade do produto do roubo? Meu querido, para não ser considerado um bandido. Porque esses piratas muitas vezes, esses corsários, vamos chamá-los da maneira correta, esses corsários, eles pegavam a mercadoria, podiam trazer para a Inglaterra e muitas vezes eram tratados como heróis dentro da Inglaterra. Muitos foram inclusive nomeados como cavaleiros, como nobres. Olha só que coisa incrível. Então valia muito a pena você dividir aí um pouco daquilo que você do seu trabalho, né, do seu trabalho ali com a rainha da Inglaterra. Então esse é um outro fator que contribui para a riqueza da burguesia inglesa. Mas não podemos ignorar também as transformações políticas. Eu até destaquei aqui, condições políticas. Por quê? Você se lembra da Revolução Inglesa, que aconteceu no século XVII, 1640, 1688? Ou seja, a burguesia chegou ao poder. A burguesia pôde criar leis que contribuíram para que ela pudesse aumentar o seu lucro cada vez mais. Então este é um outro fator importante também, ok? Seguindo. Grandes reservas, aqui é uma forcinha da mãe natureza. Olha só, grandes reservas de ferro e de carvão. Então dentro da Inglaterra você vai perceber uma quantidade gigantesca de ferro e carvão no solo, no subsolo inglês. Isso aí, isso era o que era preciso, não é? Eu destaquei aqui, olha só, ferro e carvão. E isso tem dentro da Inglaterra em grande quantidade. Então isso aí ajuda os ingleses. Próximo ponto, transporte. Os ingleses têm uma marinha sensacional. Ultra, super, power, mega, hard, incrível. Então, é fácil, porque assim, você precisa produzir. Legal, você está produzindo. Mas não é só produzir. Existe todo um ciclo que precisa se fechar para que essa produção, de fato, gere lucro. É importante que você produza, é importante que você transporte, que você venda esse material que você produziu. Então a Inglaterra tem a capacidade de fazer tudo isso, de transportar com uma marinha maravilhosa. Você tem o desenvolvimento de canais fluviais ali, ou seja, através dos rios, que contribuem também para escoar essas mercadorias. Você passa a ter pouco a pouco o desenvolvimento de linhas férreas que vão sendo criadas também para escoar essas mercadorias. E claro, você precisa ter um mercado consumidor, alguém que consuma essas matérias que estão sendo produzidas dentro da Inglaterra. E tudo isso aí eles vão conseguir, ok? Então, penúltimo ponto que eu destaquei aqui, as condições políticas. Já falei anteriormente, principalmente através da Revolução Inglesa, a burguesia chega ao poder e começa agora a ter condições ali de criar leis que favorecem o desenvolvimento burguês.
ok? E agora sim, o último ponto, a questão da mão de obra. Olha só, dentro da Inglaterra, você vai ter uma grande quantidade de pessoas para o trabalho. E por que você tem isso? Principalmente dentro das cidades. São diversos fatores. Primeiro, nós tivemos uma série de condições, de evoluções dentro da agricultura que permitiu a produção de mais comida e, consequentemente, melhores condições permite um aumento populacional. Mas não é só isso. Desde lá de trás, ainda no final do período medieval, as ditas terras comunais, você se lembra dos feudos? Manso senhorial, manso feudal, manso senhorial, manso comunal e manso servil. Essas terras comunais, muitas delas foram ocupadas por camponeses que ali produziam, através de pequenas propriedades ali que eles produziam o necessário para a sua subsistência. O que acontece? À medida que as manufaturas começaram a ganhar força dentro da Inglaterra, principalmente a manufatura de tecido, você passa a ter agora uma necessidade maior pela lã das ovelhas, não é? E aí o que acontece? Houve um processo dentro da Inglaterra chamado processo de cercamento. Muitas dessas terras comunais, elas foram cercadas para a produção de lã, para a produção de ovelhas, né? E as ovelhas produziriam a lã. O que acontece? Esses camponeses, muitos foram expulsos. E para onde iam esses camponeses? Muitos foram para as cidades. Então você percebe que a população da cidade ela foi crescendo cada vez mais. Então a população da Inglaterra como um todo aumenta e a população das cidades também aumenta, possibilitando aqui a existência de um exército de reserva, uma mão de obra muito grande aí que você tem ali, o que permite a esses burgueses contratar essas pessoas e pagar um salário baixo. Por quê? Se você não quiser trabalhar, eu vou mandar você embora e vou contratar outra pessoa e colocar no seu lugar e pagar o mesmo salário baixo. E por falar em salário, na nossa próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre as condições de trabalho dentro deste período e das lutas que os trabalhadores tiveram para conseguir alguns direitos e melhorar a sua condição de vida, ok? Mas esse já é um assunto para a nossa próxima aula. Grande beijo no seu coração, faça o exercício da apostila e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.